Ai, professora, ó, calma, tira um pouquinho. Ui. Olha, professora do céu. Olha, que fedor. É só isso? Vou gravar até o finalzinho dele. Se é que isso tem final. Pra de cima. É isso. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o que você vai ver, professora. Mas eu vim aqui comentar um pouco sobre o experimento feito, aparentemente, em sua composição, onde foi notado nos dois experimentos, pelo menos por mim, o que eu fiz no primeiro experimento, onde eu colocava 5 gramas de bicarbonato de sódio na colher de chá e 150 ml de vinagre. 150 ml de vinagre, onde eu usava metade só da xícara para acrescentar a mistura. E observando, eu coloquei os dois no mesmo lugar, dentro do copo grande, dentro da bacia para não ter nenhum vazamento, se caso derramasse o vinagre. E foi onde eu percebi uma decomposição na massa do bicarbonato. Ao entrar em contato com o vinagre, ele teve uma decomposição aparentemente térmica por conta do aquecimento que ocorre no contato entre as duas substâncias. E além dessa decomposição, eu percebi também sobre a diminuição da massa dela e o borbulhamento, onde ficou borbulhando tanto que ele até subiu em certo momento do comecinho da experiência. Ele foi abaixando no final, porque ele foi evaporando e onde teve a liberação de gás carbônico e do vapor de água, que foi subindo, onde não foi visivelmente visto na experiência. E eu queria comentar sobre o segundo experimento também, onde eu notei que o primeiro experimento com só uma colher de chá, ele ficou bastante tempo borbulhando e a solução nela no final ficou ligeiramente, sabe, no fundo do copo, onde teve o restinho dissoluto, onde eu ainda dei uma mexida e consegui diluir mais do produto. No segundo experimento, onde eu coloquei 2 colheres, que deu 10 gramas, com a mesma quantidade de vinagre, eu notei que ele borbulhou menos, sabe? Por eu achar que tem mais bicarbonato de sódio do que o próprio vinagre. Então não teve tanta decomposição assim. Porém, eu considerei ele mais neutro, sabe? Por conta da falta de bolhas e o líquido ele não estava com aquela aparência de gasoso, sabe? Com as partículas de oxigênio subindo, como no refrigerante. Ele ficou mais instável, entende? Aí eu fui ver sobre o bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, e o vinagre, que é o ácido acético, que é o H4C2O2. Na junção deles deu H2CO3, que é o ácido carbônico, isso. E o NH3CO. Ô professora, perdão aqui, parou a gravação, vou continuar aqui. E o resultado dessa mistura, a solução é H2CO3, que é o ácido carbônico, que foi liberado, e o NaH3CO2O2, que é o acetato de sódio. Isso, professora. E
a fórmula, como ela veio, ela já veio balanceada. Sim, ela já veio balanceada conforme essa fórmula. E foi isso que eu consegui observar, resumidamente. Eu notei a decomposição térmica por conta do calor no contato das substâncias e a diminuição da massa dela, por conta dessa decomposição, óbvio. Além da borbulhação e dos gases que são liberados, que é o gás carbônico e as partículas de água que sobem. E era isso que eu tinha para falar sobre o experimento em si. Professora, agora que eu terminei todos os cálculos, eu notei que na decomposição do bicarbonato de sódio, o resultado da decomposição dela fica em carboneto de sódio, que é o NaCO3, mais o H2O, mais o CO2, que são liberados, que formam as bolinhas quando entra em contato com o bicarbonato de sódio o vinagre. Aí, conforme foram pedidos os cálculos, eu encontrei os mols, usando de base a massa de que eu utilizei, que foi 5 gramas de bicarbonato de sódio. Aí, com essa massa de 5 gramas de bicarbonato de sódio, eu achei a massa molar dele, e com a massa molar, que eu fiz a somatória, tudo, olhando na tabela periódica, fazendo o número de mols, eu achei 84 gramas mol de bicarbonato de sódio, e fiz a conta dele comparando com 1 mol dele. Que a gente quer descobrir o mol, então eu comparo ele com 1 mol, mais os 5 gramas, aí descobre quanto que vai ser. Com um x embaixo, fiz a regra de 3, vou dar uma mostradinha aqui. Aqui. Esse foi o resultado. Entendeu? Aí eu fiz depois de baixo com 10 gramas, que é o segundo reação. Fiz ele com 10 gramas para demonstrar a quantidade de mols da segunda reação. Aí eu achei as moléculas, que eu fiz o mesmo. Porém, com as moléculas eu fiz o seguinte: as moléculas, que 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então eu usei esse número para poder elevá-lo. Eu ainda continuei com bicarbonato de sódio, óbvio, com a mesma massa molar. Aí eu fiz o bicarbonato de sódio em comparação com uma molécula, que é o 6 vezes 10 elevado a 23, com 5 de grama, que ficou assim, ó. Dá pra ver? Fiz aqui também da segunda reação. E foi isso, ele deu resultado em moléculas com esses números elevados a 23. Aí eu fui encontrar a massa dele, onde eu continuei usando a mesma molécula, que é a mesma substância, quer dizer, do bicarbonato de sódio. Porém, dessa vez, ele queria descobrir a massa do reagente, onde se encontrava no final da reação, que é o soluto que fica restando no fundo do recipiente. Então, para poder calcular ele, eu fui lá, peguei o bicarbonato de sódio ainda e usei o acetato de sódio, se não me engano. Acetato de sódio. E calculei a massa molar dele também, que deu 82 gramas mol aqui, ó. Cálculo da massa molar com Na, tudo da tabela periódica. Aí eu fiz isso, um comparando com o outro, 84 gramas mol do bicarbonato de sódio e 82 do acetato. Aí eu coloquei os 5 gramas, que foi a massa que eu utilizei, e queria saber quanto que sobrou no final. Aí ficou aqui a conta, com regra de 3. Com a segunda reação também, que é o dobro dela, com 10. Continua mesmo. E por último, o volume. O volume pedindo qual era o gás que liberava, e o gás que liberava era o gás carbônico. O gás carbônico foi liberado também com o H2O um pouco. Porém, o principal gás liberado foi o gás carbônico, cuja formava as bolinhas. E eu utilizei do CNTP, que é 1 mol igual a 22,4 litros.
e utilizei a molécula de CO2. Fiz aqui também em base na tabela periódica para achar a massa molar. E fiz aqui os cálculos para descobrir o volume. Eu levei a massa molar aqui do gás carbônico com o CNTP de 2 litros com a massa que utilizamos, com base na massa que utilizamos. Aqui também o dobro. E o que eu achei mais interessante desse experimento foi o fato de poder observar todo esse processo da decomposição, onde podemos ver as bolinhas, aquela parte que o líquido dá uma elevadinha, que é o mais legalzinho dessa experiência. E poder perceber que é uma decomposição bem complexa, digamos assim, e ela está presente no nosso dia a dia e conseguimos ver isso em várias oportunidades e nem sequer notamos, sabe? Por isso a importância de estudarmos e compreendermos esses fenômenos químicos que acontecem no nosso dia. E é isso, professora. Ó, professora, depois de um tempo, ficou só aquele bagulho ali, ó, tá vendo? Deixa eu levantar aqui. Olha. É soluto que fala o nome disso aí. O próximo, professor. Ui. Ui. Bora lá, professor. Deixa eu pegar. Pode mexer assim, ó. Na bordinha. Aí ficou branco. Nossa, professor, isso aqui fede de um jeito. Olha só, olha lá. Que bacana. E depois de um tempinho, esse aqui não tá borbulhando. O outro ficou mais tempo borbulhando, professor. Você acha que fez merda? Tomara que não.